Como é que é essa história do Walt Disney? Quem era esse cara? Então, na verdade, as duas coisas aí são reais, né? De fato, ele era um homem pobre e, de fato, comeu lixo. Muita gente confunde, acha que ele teve uma infância muito pobre. A infância dele não foi tão pobre assim, né? Ele, a mãe, ele tinha mais 4 irmãos, mas eles moravam numa casa própria, moravam em Chicago, o que muita gente também se confunde, ele não nasceu em Marceline, o Disney nasceu em Chicago. Sim. Né? Ele foi para Marceline com 4 anos de idade. Então, Marceline, que é a cidade onde ele cidade do Missouri, que é a cidade da vida dele, que é a paixão dele. Tá, ele nasceu em Chicago, a casa construída pelo próprio pai dele, o pai dele construiu a casa, mas era, evidentemente, uma família humilde. Então, assim, eles não eram ricos, era uma família humilde. Com 4 aninhos de idade, o Walt Disney, né, e toda a sua família foram para Marceline por quê? Você imagina, o pai do cara, a gente está falando aqui em 1901, o ano que ele nasceu, eles moravam em Chicago, dominada pela máfia, né? Ele morava no subúrbio, e assim, o pai do Walt Disney era um homem muito rígido e muito conservador. Então era um homem que não bebia, não fumava, era rígido com os filhos. Imagina numa cidade... Ele construiu. Aliás, a igreja... Eu tive o prazer de visitar a casa que ele nasceu, né? E na rua tem uma igreja que foi o pai dele que construiu. Então a igreja foi o próprio pai que construiu. Pausa, olha que interessante. Quer dizer, ele já cresce com um cara que é o pai dele que constrói sonhos. Exatamente. É isso aí. Tem uma coisa que já leva ali, tá? É isso aí, você mandou bem. E aí o que acontece? Ele vai com 4 aninhos, eles vão pra Marcelina exatamente por isso. O pai dele queria sair daquele meio de violência, de drogas e tal, e pô, ele tinha 4 filhos homens, né, então ele falou assim, não, eu prefiro sair daqui. E aí eles foram para Marceline, no Missouri, e lá sim, é que a gente sempre brinca, né, que fala que as primeiras vezes da infância do Walt Disney foi lá, e toda a magia de fato aconteceu em Marceline. Por quê? Primeira vez que ele foi no cinema, primeira vez que ele foi no teatro, primeira vez que ele desenhou, então assim, então a paixão dele tá lá. A partir dos 4 anos. Ele ficou dos 4 aos 9. Tá. Eles moravam na fazenda Disney, eles tinham uma fazenda. Uau, quer dizer, você tá me falando que essa primeira infância dele foi fundamental. Para ser o que é a Disney hoje? Fundamental. Para você ter uma só por curiosidade, o livro chama-se A Árvore dos Sonhos. Aliás, foi minha namorada que deu o nome, que batizou o livro, porque ela esteve comigo na fazenda Disney, né? A gente ficou lá uma época. E assim, porque dentro da fazenda existia a The Dreamin' Tree, que era uma árvore que tinha lá, que o Walt Disney, desde criança, era apaixonado por essa árvore e ele ficava na sombra dela fazendo os desenhos. Então, teoricamente, tudo começou embaixo da Dreamin' Tree. Isso, todos eles falam. Por isso começou que lá. Ele homenageia essa árvore lá na Disney. Exatamente. Começou lá, ele fazia todos os desenhos lá, sempre, evidentemente, morando em fazenda, então, cercado por animais, daí a quantidade imensa de animais que eles faziam, né, para os desenhos, os primeiros desenhos, a maioria, evidentemente, absoluta, eram de animais. Então ele teve o primeiro bichinho de estimação dele, para você ter uma ideia, ele tinha 5 aninhos, era um porquinho, chamava Skinny. Era o porquinho dele, era o porco de estimação do Walt Disney. Então ele fazia desenhos ali. A casa dele era suja, tinha rato, ele botou o Mickey. A casa dele tinha suja. O primeiro, pra você ter uma ideia, o primeiro, a gente sempre brinca com isso, que o primeiro trabalho do Disney, que ele recebeu grana, né? O primeiro, vamos dizer assim, a primeira obra vendida do Walt Disney foi pro vizinho. Porque tinha um cara chamado Doc Sherwood, que era um médico, e era vizinho deles, né, na fazenda. E o pai do Disney não queria que ele fosse desenhista, ó. Mesmo sendo criança, o pai queria que ele fosse construtor, que ele fosse outra coisa. E era um pai rígido, ficava em cima dos moleques. Tanto que os outros fugiram de casa, eram maiores que ele, fugiram. Então, assim, e aí o Walt Disney, tipo, né, gostava de desenhar, então aí tinha uma tia, a tia Maggie, que sempre apoiava essa questão das artes que ele gostava. E ela levava para ele caneta, lápis, tudo para ele ficar desenhando. E ela conseguiu intermediar essa ação, ele fez o cavalo do vizinho. O vizinho tinha um cavalo, o médico e tal, e ele desenhou esse cavalo e vendeu pro cara. O cara pagou 50 centavos, que na época, vale dizer, era uma bela grana. Até que ele ganhou bem por um desenho... Cara, quer dizer, o primeiro desenho que ele fez, muito engraçado. Quantos anos ele tinha? O Walt Disney, quando ele fez desenho, 6. Que é a idade do meu filho que comeu uma esponja ontem. Já tô mal agora, eu tenho que fazer outro filho. Meu filho não vai ser esse cara. Não te deu 50 centavos, né, mano? Não, mas calma, eu vou ter que... Oi, tudo bem? Você está irritado porque eu vou pausar? Pois é, esse é meu programa. Vai ser o tempo todo, é insuportável. Não, mas é porque... Que é isso, porque eu acho que a gente vai pegando a linha do tempo. Claro. E a gente vai deduzindo uma coisa, né? O que a Disney atrai? Criança. Sim. Por quê? Porque é uma criança que construiu a Disney. É isso aí. O Walt Disney, na verdade, ele foi uma eterna criança. Até o fim dos seus dias, ele sempre foi uma criança, cara. A mentalidade dele era uma mentalidade de criança. Imagina no negócio, temos que expandir. Não, vamos! O pior que ele fazia mesmo. O pior é que ele era birrento mesmo, porque ele era o dono de tudo, cara. Assim, então não era que nem hoje, que você tem uma porrada de acionistas e o cara não consegue, de repente, olha, vamos mudar o parque pra tal, o acionista fala não, outro... Lá era ele e acabou, cara. Ó, vai ser assim. Ah, mas assim não dá. Dane-se, eu só tô informando vocês. E era. E assim, na maioria das vezes, ele acertou.
no ângulo. Mesmo quando as pessoas falam, vai errar, cara. Não pode dar certo isso. E dava certo. Será que se a gente pegar crianças e botar... Isso é um puta trabalho. Eu quero fazer já. Sim. Antes que me copie essa ideia. Pega umas crianças e a gente começa a dar problemas para essas crianças, para elas resolverem a quantidade de coisas que... Eu acho que você vai se quantidade de Walt surpreender. Disney vai sair por aí. Eu acho que você vai se surpreender. Se bem que, assim, era uma outra época também, né? A mentalidade da criança, a gente tá falando aqui do início do século XX, é bem diferente da mentalidade da criança de hoje, mas né? tem uma Então... coisa do sem filtro da criança. Sim, isso que sim. eu acho que... Eu não sei quem falou isso, que tem um grande problema na sociedade, que assim, a criança, ela tá desenhando. Aí chega um momento que você fala assim, filho, desenha o céu. Aí ele pinta de verde, aí você fala, o céu é azul. Porra, deixa ser verde. É isso aí, claro. Porque a criança, ela tá jogando uma expressão, então a gente vai encaixotando a arte, criança. né? Óbvio. É. Porque quando eu fui pra Disney algumas vezes, quando eu cheguei lá na Disney, inclusive eu recomendo um papo que eu tive com o Ben Ludmer, maravilhoso, que ele conta sobre o parque, como é trabalhar lá, que é muito legal os bastidores. Mas eu fiquei muito impressionado que eu falei, cara, isso daqui é a ideia de um maconheiro. Primeira coisa que eu pensei, o cachorro, o rato tem um cachorro, e não sei o quê. Um cachorro fala e o outro não, né? Você tem o Pateta e tem o Pluto. Falei, maluco, esse cara devia estar numa viagem de aço do caramba, mas agora você me falando, era só uma criança que elaborou as ideias. Cara, a história, é por isso que eu digo, né? A história desse sujeito, assim, é extremamente fascinante mesmo, sabe? De você falar... Muita gente pergunta, poxa, por que você foi escrever um livro sobre o Walt Disney, né? Porque esse é o meu 8º livro, né? Então eu falei, cara, porque desde criança eu sou realmente aficionado, assim, nesse cara, e quando a gente vai crescendo, óbvio, você vai acabar estudando, lendo outras coisas, e eu me interessei mesmo pela história desse sujeito, e assim, é algo realmente impressionante. Quando as pessoas me falavam assim, um dos maiores nomes do século XX é o Walt Disney. Quando você não conhece, na tua mente vem o quê? Cara, você quer me dizer que o cara que fez o Mickey e a Disneyland é o maior nome da... Pra mim é. Pois é, mas acontece o seguinte, as pessoas se limitam a isso. Você fala, por mais grandioso que seja o Mickey, que é o maior personagem da história, nunca vai existir um personagem tão forte quanto o Mickey, isso é meio óbvio, né? Se você fizer, por exemplo, uma pesquisa e falar assim, cara, uma imagem só que defina a cultura pop no mundo. É o Mickey, acabou. E a Disney. Só que assim, tem muito mais do que isso. Esse cara, ele é muito além disso. Pra você ter uma ideia, no cinema, que é a área que eu trabalhei muito, dos meus 8 livros, 2 são sobre cinema, então é uma área que eu realmente gosto muito. Poxa, só no cinema ele é assim, tipo, hoje você pode dizer, é o concurso, cara. Oscar é o recordista absoluto. Isso eu digo de pessoa física, eu não estou falando a companhia. A gente sempre tem que diferenciar o artigo, né? Sim. Eu estou falando do Disney, né? Sim. O Disney, não a Disney. Então você fala assim, cara, o Disney, ele é o recordista mundial em indicações e em premiações. Só em Oscar, fora o resto. Oscar, ele tem indicações 59. Só para você ter uma ideia... O Disney. 50, não é a instituição. Não, o Disney, ele tem 59 indicações. O cara que tá logo depois dele é o John Williams, que ainda tá vivo. O Disney morreu em 66. Que é o compositor. Compositor que tem 53. Só que aí a avalanche mesmo de prêmio vem na parte de vencer mesmo, né? O Disney é o maior vencedor da história. Ele tem 22 Oscars. Ninguém chega aos pés dele, nenhum. Tipo assim, é recordista ad eterno, ninguém vai superar. 22 Oscars e 4 honorários. Tipo, o Leonardo DiCaprio tem 1. Vamos lembrar disso. Não, o Jack Nicholson tem 3. Você fala, puta. E ele ganhava em quê? Qual que era a categoria que ele ganhava bastante? Ele sempre foi... As pessoas se confundem muito, né? Porque por ele ter começado como desenhista, as pessoas entendem o Walt Disney como um ilustrador, um desenhista, um animador. Não, ele era produtor. O Walt Disney é conhecido como produtor. Então, assim, qual era o trabalho do Walt Disney no cinema? Por que ele é tão importante? Porque ele foi o maior produtor de cinema da história. Então, assim, ele é produtor. Ele inovou muitas coisas no cinema.